nos ame, para que possamos aprender mais de tua palavra e que todo ensinamento não seja em vão. Amém, Jesus. E permaneça em nossos corações. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Agradecemos por tudo. Agradecemos também aquelas pessoas que o Senhor possa conduzir até aqui, Senhor. Amém, Jesus. Conduz assim em segurança, Pai. Elas Em nome de sejam Jesus. para que elas possam chegar e participar desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 15. Veja, vai. É, né? Eita. Depois você conta. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Começar aqui o capítulo 15 hoje. A gente já viu que Paulo tratou de problema de divisão do capítulo 1 a 4. A gente viu Paulo tratando o problema da falta de disciplina no capítulo 5 e no capítulo 6. A gente viu que Paulo falou sobre divórcio, casamento, novo casamento no capítulo 7. No capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, a gente viu Paulo tratando sobre como estavam sendo as reuniões ali. A ceia do Senhor, por exemplo, que estava, já tinha perdido ali o sentido da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo vai corrigir aquela igreja sobre a ceia do Senhor. Também fala sobre a relação dos dons espirituais, ainda no capítulo 12. No capítulo 13, a gente viu o apóstolo Paulo falando sobre o amor, falando que o amor deve ser a principal motivação por trás de tudo que eles fazem. Estava faltando aquilo naquela igreja. No capítulo 14, que nós acabamos semana passada, Paulo tratou do dom de línguas e do dom de profecia. Ele ensinou ali como que deveriam ser essas manifestações. Ele falou um pouco de como deve ser a ordem no culto, como que o culto deve acontecer, como que deve ser a liturgia. E aqui no capítulo 15, que nós abrimos aí, Paulo vai falar sobre ressurreição dos crentes. E talvez a pergunta-chave desse capítulo aí, 15 toda, seja o versículo 12. Olha comigo o versículo 12. O versículo 12 talvez seja essa pergunta aí, chave do capítulo, porque Paulo, no versículo 12, ele fala aí, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Ou seja, tendo em vista que vocês creram na ressurreição de Cristo, como é que alguns de vocês estão negando a futura ressurreição dos crentes? Então, pessoas aqui nessa igreja que estavam aqui, entre eles, não estavam acreditando na ressurreição dos mortos. Não estavam acreditando nisso. Acreditavam na ressurreição de Cristo, mas não acreditavam na ressurreição dos mortos. Algumas pessoas aqui, não a igreja toda. E de onde veio essa ideia? Duas possibilidades, ou duas sugestões mais conhecidas. A primeira é que um grupo de saduceus se converteram ao cristianismo e agora estavam naquela igreja lá. Tinha dois grandes segmentos dentro do judaísmo: os fariseus e os saduceus. Os fariseus, que o apóstolo Paulo era um fariseu, acreditavam em anjo, acreditavam em demônio, acreditavam em ressurreição dos crentes. Os fariseus tinham essa visão de uma vida espiritual, os saduceus não. Então a primeira possibilidade dessa ideia ter invadido aquela comunidade é porque alguns saduceus, convertidos agora ao cristianismo, levaram essa ideia para aquela comunidade. Amém? Uma outra possibilidade é que um grupo que era influenciado pelo gnosticismo estava naquela igreja ali também. O gnosticismo nessa época era uma ideia que fazia uma separação da matéria e do espírito. A matéria era má e o espírito era bom. Então, se Deus é espírito, por que então ele ia ressuscitar uma coisa que era ruim, que era matéria? Ou seja, uma visão influenciada pelo gnosticismo, naquela época. Então, essas duas possibilidades de pessoas naquela igreja não acreditarem ali na ressurreição dos mortos, ou dos crentes. Aí Paulo responde essa questão em três partes, em três grandes partes. A primeira, do versículo 1 ao versículo 11, que nós vamos ver aqui, ele responde dando um fundamento
que é a ressurreição de Cristo, é a primeira grande parte que a gente vai ver aqui. A segunda grande parte, para Paulo responder essas pessoas, vai dos versículos 12 ao versículo 34, que Paulo vai tratar daquilo que para o apóstolo Paulo eram duas posições contraditórias da parte deles. Por quê? Eles acreditavam na ressurreição de Cristo, mas não acreditavam na ressurreição deles mesmos. Aí Paulo vai tratar isso do versículo 12 ao versículo 34. A terceira grande parte que Paulo responde é do versículo 35 até o versículo 58, que Paulo vai tratar sobre como os mortos ressuscitavam, ou de que forma eles ressuscitavam, né? Qual forma física. E vai falar do porquê da necessidade da transformação do corpo daqueles crentes. Então Paulo vai responder isso do versículo 35 até o versículo 38. E hoje a gente vai ficar com a primeira grande parte, que é do versículo 1 ao versículo 11, que vai falar sobre o fundamento, que é a ressurreição de Cristo. Vocês devem acreditar na ressurreição dos mortos por causa da ressurreição de Cristo como fundamento. E olha aí como Paulo trabalhou isso, a partir do versículo 1. Versículo 1, capítulo 15. Ele fala aí, ó: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Então Paulo está sentindo essa necessidade aqui, porque de alguma forma, como eu falei, Paulo tomou conhecimento desse grupo, que não estava acreditando na ressurreição dos crentes. Não sei se foi por carta, não sei se alguém pessoalmente falou com o apóstolo Paulo, não se sabe direito. O fato é que tinha algumas pessoas ali que não acreditavam nessa ressurreição. E o evangelho não tinha mudado. O evangelho que Paulo havia pregado àquela igreja um tempo atrás era o mesmo evangelho, não tinha mudado. O apóstolo Paulo pega e fala, começa falando, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Ele vai falar qual evangelho que é esse. Aí no versículo 1 ainda, o qual vocês receberam. Então, quando Paulo pregou, eles creram na mensagem do evangelho. Quando Paulo pregou, eles receberam aquela mensagem em seu coração. Quando Paulo pregou, provavelmente foram batizados em nome de Jesus, foram recebidos na igreja, naquela comunidade. Então, quando Paulo pregou, fizeram provavelmente a pública profissão de fé. Estavam inseridos naquela igreja. Então, Paulo pregou, eles receberam o evangelho. Paulo está lembrando aqui, em versículo 1 ainda, no qual estão firmes. No qual estão firmes. E olha que interessante, essa fala do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo fala que eles estão firmes aqui. Então, como que uma igreja, que a gente viu aqui do capítulo 1 ao capítulo 14, Paulo aqui, corrigindo essa igreja sobre diversos assuntos, falando aqui, que eles deveriam consertar, que a visão deles, que eles tinham sobre a ceia do Senhor, tratando sobre os dons espirituais, corrigindo a igreja em vários aspectos, e ainda assim Paulo fala aqui que eles estão firmes. Eles estão firmes. Como que ainda esse povo, com diversas questões para serem arrumadas assim, como que esse povo ainda pode estar firme? Aí a gente aprende uma questão, que a gente até falou sobre isso aqui. Esses assuntos que Paulo tratou aqui na igreja, por mais importantes que fossem, até o capítulo 14, não são assuntos que iriam comprometer a essência do evangelho. Paulo corrigiu a igreja em diversos aspectos aqui, mas nesses assuntos aqui, embora fossem importantes, não comprometia a essência do evangelho, não eram fatais ou vitais para a salvação dos coríntios. Igual, por exemplo, ter pregadores prediletos, igual Paulo corrigiu, capítulo 3, a gente viu capítulo 4, ter pregador predileto, não era uma coisa fatal, não ia falar, olha, você tem um pregador predileto, quer dizer que você não é salvo. Não, é uma coisa errada, é uma coisa que não deveria ter, uma coisa que Paulo corrige, mas não ia comprometer a salvação daqueles que teriam ou tivessem. Outra coisa que Paulo tratou aqui nessa igreja, comer carne sacrificada a ídolos ou não comer. A pessoa que estava comendo ou que não estava comendo, não era uma coisa que afetaria a centralidade do evangelho. Outra coisa, em relação que a gente viu Paulo corrigindo, sobre os dons espirituais. Ser mais barulhento, ou ser usado do dom de uma forma ou de outra, não ia influenciar aqui na centralidade do evangelho. Por quê? Porque todos eles, aquela comunidade, criam em Jesus como Senhor e Salvador. Toda aquela comunidade acreditava ali, na volta
do Senhor Jesus, toda aquela comunidade via e enxergava Jesus como Filho de Deus, haviam crido na salvação pela graça mediante a fé, ou seja, essa é a centralidade do Evangelho. Então, nisso que Paulo fala, olha, vocês estão firmes, ou seja, a doutrina de vocês está correta. Embora vocês fossem imaturos em alguns aspectos, como o apóstolo Paulo já havia orientado, mas vocês são salvos, vocês são crentes. Vocês têm a doutrina correta no que diz respeito à centralidade do Evangelho. Amém, gente? É isso que Paulo fala. E aí, ele não tem problema com essa igreja, a não ser com esse grupo aqui no capítulo 15. Aí que ele já se preocupa mais. Esse grupo aí já está acreditando numa questão que aí compromete a centralidade do Evangelho. E olha aí no versículo 1 ainda. Irmãos, quero lembrar-lhes, o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Versículo 2. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos. Ou seja, qual foi o meio utilizado para a salvação deles e continua sendo? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é o modo ordinário de Deus. A pregação do Evangelho é o modo normal de Deus para chamar as pessoas para a salvação, vamos falar assim, Teatro pode ser legal, dança pode ser legal, não, eu converti porque eu vi um teatro, mas o modo ordinário do Senhor é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho como meio pelo qual Deus salva pecadores. Esse é o modo ordinário de Deus, Esse é o modo comum, e normal de Deus, Versículo 2 ainda. Desde que, aí ele fala, por meio deste Evangelho vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Olha que interessante. A confirmação de que uma pessoa foi salva vem pelo fato dela perseverar na palavra. A confirmação de que uma pessoa foi de fato salva vem pelo fato dela perseverar na caminhada com Deus. A confirmação de que a pessoa de fato foi salva, nasceu de novo, foi batizada com o Espírito Santo, é se ela perseverar na caminhada com Deus até o fim. Olha que o versículo 2, Paulo fala, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Olha só, por meio do Evangelho vocês foram salvos, Vocês são salvos, desde que vocês se apeguem à palavra que lhes preguei. Ou seja, se a pessoa ela ouve a palavra de Deus, está na caminhada ali, e um dia, já está na comunhão dos santos, já confessou Jesus, está temendo a Deus, está andando. Se um dia ela se desviar e nunca mais voltar, se um dia ela desviar, e não querer mais saber de Jesus nunca mais, provavelmente quer dizer que essa pessoa nunca foi salva. Por quê? A pessoa que ela é salva, a pessoa que ela foi resgatada por Deus de fato é salva, ela vai perseverar na caminhada. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 2. Por meio deste Evangelho vocês foram salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. É salvo desde que se apeguem firmemente. Caso contrário, versículo 2 ainda, vocês têm crido em vão. Então, a pessoa que ela é salva, ela pode ter momentos de dúvidas. A pessoa que ela é salva, ela pode ter alguns momentos de questionamentos. Há alguns que entendem que a pessoa que pode ser salva, ela pode até desviar por um tempo, mas ela não permanecerá naquele estado, ela vai retornar. Então, se a pessoa não retornar, quer dizer que ela nunca foi salva. Ou, se a pessoa não retornar, tem alguns que entendem que essa pessoa perdeu a salvação. Então, tem esses dois tipos de entendimento. Porque a Bíblia fala aqui, por meio desse Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, se não se apegar firmemente à palavra que eu tenho pregado, vocês têm crido em vão. De duas uma, ou porque essa pessoa perdeu a salvação, ou porque essa pessoa nunca foi salva, Então essa pessoa vai, confessa Jesus como Senhor e Salvador, e não permanece, não se apega firmemente à palavra, ou seja, é só da boca para fora, é só uma, sei lá, pode ter sido uma questão meio emocional, não sei, que ela não fique, fechou sozinha, gente, que ela não fique, ela creu em vão. Aí, versículo 3. Pois, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Paulo agora vai explicar
Que palavra é essa do evangelho que ele pregou e que eles devem apegar firmemente? Não é isso aí? E que não foi Paulo que criou isso, não foi Paulo que inventou isso. Quando Paulo converteu, já tinha apóstolos antes dele que já estavam pregando o evangelho. Quando Paulo se converteu, já tinha até uma igreja estabelecida, né? E não, quando Paulo converteu, os apóstolos antes dele já estavam pregando o evangelho e pessoas já estavam sendo salvas. Ou seja, o que Paulo vai falar aqui? Ele transmitiu o que ele recebeu, não foi ele que inventou, né? Não foi ele. Então, algumas coisas Paulo recebeu daqueles que vieram antes, outras coisas Paulo, né, sendo ali inspirado pelo Senhor, né, escreveu. Mas isso aqui, o conteúdo essencial do evangelho que salva, Paulo recebeu. Princípios básicos do evangelho, Paulo recebeu, ele não criou. Paulo não inventou, né? E aí, o que ele recebeu? Que Cristo, versículo 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aqui pressupõe uma inimizade entre Deus e os seres humanos por causa da pecaminosidade humana, por causa do pecado original. Morrer pelos pecados significa que Cristo morreu em lugar de outros para cumprir o castigo e superar essa inimizade. Morrer aí pelos nossos pecados significa que Cristo morreu pelos pecados, né, para que agora a gente tenha paz com Deus, para quebrar essa inimizade. Todos nós estávamos em guerra com Deus, amém, irmãos? Antes da conversão. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? E Paulo, reescrevendo aos Romanos, ele fala que nós temos paz com Deus mediante a fé por meio de Jesus Cristo. Nós estávamos em guerra com Deus, estávamos nessa inimizade, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4 agora. Esse é o evangelho, viu, gente? Que ele recebeu e ele transmitiu. Que ele foi sepultado, uma segunda coisa. E é interessante falar aqui do sepultamento, porque o sepultamento aqui, ele é uma confirmação de que sua morte de fato foi real, né? Então, Jesus, ele não estava desmaiado, Jesus, ele não ficou, dormindo, não era um fantasma, não, tinha um cadáver ali, né? Ele foi sepultado de fato, e foi sepultado. Então, falar de sepultamento dele é crucial também, né? E, versículo 4 ainda, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, ao terceiro dia depois da sua morte, né, ele revive dentre os mortos. No mesmo corpo que foi sepultado, né, mas com um corpo imortal, com um corpo glorificado, com um corpo incorruptível, né, que agora estaria, né, vivo para sempre. Então, a expiação por meio da morte de Cristo e uma cristologia fundamentada em sua ressurreição são fundamentos básicos da nossa fé, né? Expiação por meio da morte, a questão da ressurreição de Cristo, né? Se a gente não tiver isso, ou se a gente não crê nisso, vai ser crer em vão, né? Então, todo aquele que crê em Jesus tem que crer, né, que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, né? E é com esse ponto da ressurreição que estava sendo questionado lá, né? Então, por isso, Paulo vai começar a focar isso aqui, dando evidências da ressurreição de Cristo. Porque como que eu comecei a falar aqui? Falei que naquela igreja tinha alguns grupos, não foi isso que eu falei? Que não acreditava na ressurreição dos crentes. E aí Paulo, para explicar ou para demonstrar ou para provar que de fato os crentes ressuscitam, ou que os mortos ressuscitarão, ele vai dar alguns exemplos. E nós estamos vendo o primeiro exemplo que ele está dando, usando Cristo como fundamento para esse exemplo. Amém? E ele começa a falar. A primeira evidência está aí, ó, versículo 3 ao versículo 4. Eu já li, vou ler de novo para a gente entender. Por quê? Primeiramente, ele transmitiu o que eu recebi, em que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o entendimento dele? Não, né? Sim ou não? Não, segundo o quê? Segundo o quê, Vitor? Escrituras, né? Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a primeira evidência da ressurreição de Cristo é porque as Escrituras falam dessa ressurreição. As Escrituras falam, né, desse Messias que ressuscitaria.
Aqui é como se toda a Escritura, né, ou de maneira geral, a Escritura como um todo, falasse do Messias, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Né? O evangelho que nós temos, o novo evangelho, ele é baseado no Antigo Testamento. É uma continuidade aqui de todo o ensino do Antigo Testamento. Esse é o Novo Testamento. Pode falar, Tiago. Você falou que no versículo 1, eles criam, né, eles estavam firmes na fé, não é isso? Isso. E que eles não criam na ressurreição dos mortos, né? Que eles não criam na ressurreição dos mortos, porém isso não era motivo para eles... Não todos, alguns deles não acreditavam, não a igreja toda. Então, algumas pessoas infiltradas naquela igreja não acreditavam na ressurreição dos mortos. Né? E não acreditar na ressurreição dos mortos, aí já é um ponto principal da nossa fé. Né? É um ponto principal. É diferente de discutir se comer carne sacrificada a ídolos é errado ou não. É diferente, porque isso é secundário. Agora, acreditar na ressurreição dos mortos é um ponto fundamental da nossa fé, entendeu? Então alguns deles não estavam, alguns que estavam ali naquela igreja, não estavam acreditando. E Paulo está, né, então, ensinando essa igreja sobre isso, né? Então, a primeira evidência que Paulo fala do porquê disso é porque é segundo as Escrituras. As Escrituras falam disso. Né? Deus ele havia estipulado que a morte de um cordeiro sem defeito fosse parte do processo de resgate de Israel da escravidão do Egito. A gente sabe disso no Antigo Testamento. Isso se tornou parte do sistema sacrificial em que animais carregavam o pecado do povo no dia da expiação lá que tinha, né, no Antigo Testamento. Né? Tinha que ser o cordeiro sem mácula, né? E se a gente perceber, lá em Isaías 53, no versículo 7, essa expressão é retomada, né? Colocando Cristo como se fosse esse cordeiro, né, que iria ser sacrificado, né, que levaria o pecado do povo. Então, desde o Antigo Testamento já fala desse Messias que seria crucificado, que iria morrer pelos pecados do povo. Outras passagens do Antigo Testamento também falam sobre isso. Por exemplo, lá no Salmo 16, no versículo 10, o salmista é um salmo messiânico, o salmista diz o seguinte, sobre o Messias: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. É uma referência ao Messias. Outra referência no Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 110, também é um salmo, né, messiânico, nesse versículo 1 do Salmo 110, a Bíblia diz, o Davi falando, né? O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Aqui é o Messias também, que hoje está à direita de Deus Pai. Então, várias passagens do Antigo Testamento fazem referência ao Messias, né, que viria, que seria morto, ficaria 3 dias sepultados. Então, por que eles deveriam crer nisso? Primeiro, segundo as Escrituras. Paulo fala: o que eu estou pregando a vocês, o Evangelho, eu estou transmitindo o que eu recebi, segundo as Escrituras. Então, tanto o apóstolo Paulo, quanto alguns que vieram antes do apóstolo Paulo, basearam o Evangelho segundo as Escrituras, também, segundo o Antigo Testamento. Né? Então, a ressurreição de Cristo, do Messias, né? A morte do Messias para levar o pecado do povo, já era uma referência do Antigo Testamento, e eles só estavam pregando isso agora, nessa nova aliança. Amém, gente? Amém? E os judeus sabendo disso, por que não aceitam Jesus como Messias? Não creio, eu não creio, né? Daniel 12, 2 também vai falar sobre a ressurreição, mas não fala sobre o Messias. Esses versículos que são citados que Paulo fala, a questão das Escrituras. O que fala Daniel 12? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e honra eterna. Eu acho que ele não fala do Messias, né? É uma verdade. É uma verdade. Da ressurreição. Mas eu creio que Paulo está citando aqui referências, passagens que fazem referência diretamente ao Messias. Entendeu? Mas isso aí é uma verdade. Entendeu? E aí, versículo 5 ainda. Né? Versículo 4, né? Versículo 3, versículo 4, aí o versículo 5.
E apareceu depois aos 12. E aqui agora Paulo começa a falar dos primeiros cristãos que foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Então, a primeira evidência é segundo as Escrituras. Ele está pregando, né? Aquilo que o Antigo Testamento, né, dá base para ele pregar. Segundo, e apareceu a Pedro e aos 12. Então Pedro apareceu a Pedro. Jesus apareceu a Pedro, apareceu aos 12, né? Eles viram, né, Jesus com o corpo glorificado, Jesus ressurreto. Né? Isso também era uma evidência, ou é uma evidência, né? Por exemplo, uma passagem que mostra que os discípulos viram Jesus depois dele ter ressuscitado. Lá em João capítulo 21, versículo 1, eu vou ler rapidamente, não precisa abrir não, João capítulo 21, versículo 1. O João fala assim, ó, depois disso, apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, como foi essa aparição de Jesus? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. É um exemplo. Então Jesus apareceu para os seus discípulos depois que ele morreu. Então qual é a evidência que ele está colocando aqui? A ressurreição de Cristo. Primeiro, baseado nas Escrituras. Segundo, porque os discípulos presenciaram isso, né? Depois da ressurreição de Jesus. Versículo 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Interessante aí que essa aparição, que falei nesse versículo, a mais de 500 irmãos de uma só vez, não está nem nos evangelhos e nem no livro de Atos, essa aparição a mais de 500 irmãos de uma só vez, mas Paulo acrescenta isso aqui, ou seja, de fato aconteceu, né? E está querendo dizer aqui que haviam outras pessoas que também poderiam ser consultadas a respeito da ressurreição de Jesus, além dos discípulos. Outras pessoas. Que pessoas? Esses mais de 500 irmãos aqui, que Jesus apareceu para eles, né? E a gente percebe aqui, irmãos, quando a gente vê essas passagens assim, que o que nós temos aqui, né, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né, nós temos que é a palavra de Deus, não é o todo que aconteceu. O que nós temos aqui, que é a palavra de Deus, é o suficiente para nós, é o suficiente para crermos em Deus, é o suficiente para nossa santificação, é o suficiente para que a gente conheça de Deus aqui, né? Mas não é um todo, né? É uma parte, é um pequeno pedaço assim da história toda, né? É o que tem aqui, embora seja suficiente para nós, para o nosso crescimento em Deus, para a nossa santificação, né? Para as relações com os outros, né? E aí depois disso, versículo 6 ainda. Apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Ainda vive. É como se Paulo estivesse falando assim, olha, investiguem por si mesmos. As pessoas estão vivas aí ainda. Tem pessoas que presenciaram isso e vocês podem confirmar com essas pessoas. Elas vivem, elas estão aí.
Então, se vocês estão com dúvidas sobre a ressurreição de Cristo, vocês estão pensando, Cristo apareceu para mais de 500. Muitos ainda vivem. Perguntem, pesquisem vocês mesmos. É como se Paulo estivesse falando isso. Né? Embora, versículo 6 ainda, alguns já tenham adormecido. Então, muitos nessa época aqui, que viram Jesus, né, estavam vivos e poderiam testemunhar disso. Falaram, olha, de fato, Jesus ressuscitou, eu vi Jesus. Né? Então, se alguns daquela igreja não estavam acreditando, poderiam acreditar por causa... Só pergunta para eles aí. Eles de fato presenciaram Jesus, né? Que Jesus havia ressuscitado. Jesus apareceu para eles. E versículo 7. Depois apareceu a Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, que não cria em Jesus durante o ministério terreno de Jesus, mas depois ele passou a crer em Jesus. É até chamado de apóstolo, pelo apóstolo Paulo. Então, e depois apareceu para Tiago. E então a todos os apóstolos. Então, é isso que aconteceu. Jesus ele apareceu a mais de 500, apareceu para o irmão Tiago e apareceu para todos os apóstolos. Apóstolos aqui especificamente, são pessoas que foram enviadas por Jesus, assim, não são aqui nesse versículo 7, que não corresponde aos 12 especificamente. Então, ou seja, Jesus apareceu por muitas pessoas, para muitas pessoas. Vocês podem confirmar, é real isso, né? É real. E aí, como Paulo menciona todos os apóstolos, ele coloca agora a sua própria experiência. Versículo 8, olha aí, ó. Depois desses, ou seja, aqui é por último, a sua versão deve estar por último aí, né? Por último, né? Ou seja, apareceu também a mim. Então, Paulo aqui, é como se ele estivesse dizendo, eu sou a última pessoa para quem Cristo apareceu. Para quem Cristo apareceu. Eu sou a última pessoa, não teve mais aparição. Embora, né, hoje em dia a gente vê pessoas falando que viu Jesus e tal, né? Em alguns lugares aí, né? E amém, pode ter visto mesmo. Mas aqui no contexto aqui, Paulo está falando, olha, Jesus não apareceu mais para ninguém. Eu sou a última pessoa para quem Cristo aqui apareceu. E apareceu onde? Como? Na estrada de Damasco. Nós sabemos que Paulo ali teve... Cristo apareceu ali, foi uma aparição de Cristo para o apóstolo Paulo. Aparição, no caminho de Damasco, né? Em Atos capítulo 9, ali que relata ali a experiência, né, do apóstolo Paulo. Vocês lembram da experiência do apóstolo Paulo? Como foi no caminho na estrada de Damasco? Ali foi uma aparição, diferente de visão. Né? Aparição é diferente de visão. Por exemplo, o que João teve lá em Apocalipse, para escrever o Apocalipse, foi uma visão. Né? Provavelmente, se a gente estivesse perto de João, do lado de João, se a gente olhasse para João, no momento lá que ele estivesse tendo a visão, a gente ia ver João se olhando para cima. E se a gente olhasse para cima, não ia ver nada. Por quê? Visão é algo interno. Visão é algo íntimo. Visão acontece na mente daquele que está tendo a visão. A aparição é diferente. A aparição é algo público. A aparição é algo público. O que aconteceu com o apóstolo Paulo foi algo público. Tanto que os soldados que estavam com o apóstolo Paulo, eles não entenderam muito bem, mas eles escutaram. Não sabiam de onde vinha a voz, mas eles escutaram. E provavelmente também viram a luz. Então o texto fala que eles escutaram. Então, ou seja, foi uma aparição. Não foi algo na mente do apóstolo Paulo. Então, Cristo apareceu para o apóstolo Paulo. Né? E para ser um apóstolo, como os 12 de Cristo, né? Para ser um apóstolo na categoria dos 12, tinha algumas características ou alguns pré-requisitos. Vocês lembram? A gente já falou isso aqui. Quais são as características? A primeira característica para ser um apóstolo na categoria dos 12 é ter sido testemunho ocular, né, da ressurreição de Cristo. Né? Para ser apóstolo como os 12, tem que ser testemunho ocular da ressurreição de Cristo. E conviveu também, né? Segundo, tem que ter sido discípulo de Jesus em seu ministério, durante seu ministério. Então são 3. Primeiro, ter sido discípulo de Jesus durante seu ministério. Segundo, ter sido testemunha ocular, né, da sua ressurreição. Ou seja, Cristo tem que ter aparecido para eles. E terceiro, ter sido chamado pelo próprio Jesus. Pelo próprio Jesus. E Paulo se encaixava, né, nessas características aí, né, nessas condições. Hoje tem tantos apóstolos aí de igreja. Então, eles podem até falar que são apóstolos, mas não como os 12. Né, porque como os 12, eles podem falar que são apóstolos, tipo assim, eu sou enviado, né, de Deus. Ok.
Mas se eles estão se comparando como os 12, não tem como mais, porque os 12 tem que ter essas três, tem que ter essas condições, né? É uma categoria específica. E Paulo se encaixava, por quê? Cristo apareceu para o apóstolo Paulo, como eu falei, na estrada de Damasco. Paulo ele foi chamado e comissionado por Cristo aos gentios, não foi? Ele foi chamado para pregar aos gentios. Ele só não foi discípulo de Cristo em seu ministério terreno. Olha só que interessante. Pode falar, dona Isabel. Apóstolo aí, qual a característica que Jesus chamando? Porque não se encontrava que Jesus chamou. Mas o que eles têm que fazer ter como Paulo fazia, né? Pegava, constituía igreja e deixava outro. Saía com isso que é apóstolo, e para uma outra cidade constituía igreja, né? E deixava um pastor lá. Não. Não é dizer, eu fui chamada por Deus para ser apóstolo. Mas qual a característica? Então, as características que desses 12 aqui tinham que ter, para ser apóstolo como esses 12 apóstolos, eles tinham que ter tem que ter visto Cristo ressurreto, tinha que ter sido chamado por Jesus pessoalmente. Mas hoje em dia... Então, é isso que o senhor fala. Hoje em dia, não. Então, provavelmente, esses apóstolos que falam assim, eu não sei, eu acho que pode ser que eles pensam que sejam assim, né? Eu sou apóstolo e tal. Provavelmente eles devem pensar que é um enviado de Deus. Porque a palavra apóstolo é mensageiro, no grego, né? É mensageiro. Então, beleza. Você pode ser um apóstolo, você é um mensageiro de Deus. Ok, mas eu não sei se eles pensam dessa forma, né? Geralmente é hierárquico, de maneira... Pois é, entendeu? E aí é errado, porque eles não têm, né, essa autoridade que os 12 tinham. Entendeu? Não tem. Então, se eles olham isso e numa hierarquia, tá errado, porque 12, os apóstolos, como foi constituído os 12 não tem mais. E mais o apóstolo Paulo. Porque, embora ele não tivesse participado do ministério terreno de Jesus, ele foi chamado e ele foi comissionado aos gentios. Por isso que ele é um apóstolo aí, ó, no versículo 8, que nasceu fora de tempo. Olha que interessante. Segundo Coríntios, capítulo 12, vai falar que quando Paulo estava nos 14 anos que ele ficou escondido, ele teve experiências com Deus que Inefáveis. foram visíveis ou invisíveis. Então, provavelmente, quando você falou do apóstolo ter comunhão com Jesus, provavelmente essa comunhão que Paulo teve, que são palavras infaláveis, pode enquadrar nesse ponto que você falou. Você fala de quê? De... Que você falou que Paulo teve um encontro com Jesus e o chamado. Aí você falou Que ele não participou do seu ministério terreno. Mas, por causa de 2 Coríntios 12, dá a entender que ele teve comunhão com Jesus. Pode ter tido. Agora, não sabemos se foi uma visão dele. É. Ele mesmo sabe. É. Ele fala, não sei se foi algo visível ou algo invisível. Você está falando. Por isso que o apóstolo ele considerava um apóstolo fora do tempo. No versículo 8 fala, né? Como a um... Pode. Então a gente pode entender que esses apóstolos, entre aspas, né, eles podem ser os responsáveis por transmitir o evangelho. Qual apóstolo que você fala? O de hoje em dia? De hoje em dia. Ai. Mas pode se entender assim? Pode. Chamado para transmitir o evangelho? Uai, Responsável pelo evangelho? Mas ele não é um evangelista? Mas é. O evangelista a gente sabe, aí, ó. Gustavo tá respondendo aí, ó. porque você tem algumas operações, inclusive, que ainda está se fazendo. Porque isso aí é uma discussão, sabe? Isso aí é uma discussão interessante. Por isso que apóstolos aqui, como os 12, não existe mais, né? Existe, o Paulo foi o último. Foi o último, entendeu? Barnabé, Timóteo.
Então, são apóstolos. No outro sentido. Então, é um apóstolo, mas não nessa categoria dos 12. Assim como Epafrodito também foi um cara que. Oi? Tá, Silvano também. Epafrodito, por exemplo, ele foi uma pessoa que ele só teve a responsabilidade de levar cartas para o apóstolo Paulo na prisão. E lá em Filipenses, quando vai falar desse Epafrodito, fala que ele é um mensageiro. E ali a palavra é apóstolo. Entendeu? Então ele é um apóstolo, mas não como os 12. Né? Não, ele não tem autoridade dos 12. Né? Ele não está na categoria dos 12. Por quê? Pelos 12 tinha que ter testemunho ocular, tinha que ter sido chamado por Jesus. Né? Judas. Isso. A caso de Judas é porque tinha, de fato, era um propósito ali, né? E aí é isso. E aí no versículo 9, ele fala, né? Pois eu sou o menor dos apóstolos. Olha que interessante, Paulo falando, né? E nem sequer mereço ser chamado de apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Né? O fato aqui dele se achar menor é por causa do seu antigo modo de viver. Nós conhecemos o apóstolo Paulo, né? Nós sabemos o que ele fez. Eu vou ler 3 passagens rapidamente aqui dele falando dele mesmo. Primeira passagem, Gálatas 1, versículo 13, ele fala: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Então ele procurava destruir a igreja, perseguir a igreja. Filipenses capítulo 3, versículo 5, Paulo fala que ele foi circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só, aí ele fala, mas para mim, né, o que era lucro, passei a considerar perda, né, por causa de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo fala: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aí ele fala: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo. Então, ele fez muito, exatamente. E é isso que ele fala aqui. Ele vai chegar nesse ponto. Ele fala aqui, olha, que ele fala no versículo 9 aí, que eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado como apóstolo, porque persegui a igreja. Então ele se considera menor porque perseguiu a igreja, por todo esse histórico, né? Nesse sentido. E é dessa maneira, aí Paulo começou a pregar isso. Ele se considerava um menor e foi alcançado pela graça de Deus. O que o apóstolo Paulo começou a fazer? Começou a pregar aos gentios o evangelho da graça de Deus. Né? Começou a expandir. Né? Ou seja, da mesma forma que Deus foi gracioso com ele, com o apóstolo Paulo, é a forma que Deus continua agindo. Da mesma forma que Deus alcançou o apóstolo Paulo e foi gracioso com o apóstolo Paulo, é a forma que Deus continua agindo com todos, sendo judeus ou gentios, sem distinção. Então Paulo foi alcançado, sendo perseguidor da igreja, pela graça de Deus, e começou a pregar esse evangelho, né, da graça de Deus. E é dessa maneira também que ele enxerga o seu apostolado, tão somente pela graça. Porque olha o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele fala que ele se considera o menor dos apóstolos por ser perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus ele foi alcançado pelo evangelho, pela graça de Deus ele foi salvo, pela graça de Deus ele foi salvo pela graça mediante a fé. E também o que ele quer trazer aqui é a expressão concreta dessa graça em seu apostolado. Olha aí, primeiro, ele fala aqui, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Olha aí, pela graça de Deus ele é o que ele é. E ele fala que a graça de Deus sobre ele não foi em vão. Por que não foi em vão? No mínimo, tem 2 sentidos aí. Primeiro sentido, versículo 2. Versículo 2, ele vai falar o quê? Por meio desse evangelho, está falando aí? Vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão.
Segundo sentido, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, versículo 14, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, a fé que eles tinham, né? O evangelho por meio do qual eles foram salvos. Ou seja, eles próprios ali são a prova segura de que a graça de Deus, no que diz respeito ao ministério do apóstolo Paulo, não foi eficaz, não foi em vão. Por quê? Se eles estão ali, se eles são crentes, é porque a graça de Deus em relação ao apóstolo Paulo não foi em vão. Por quê? Foi usado pela graça de Deus, anunciou o evangelho, né? E aí eles creram, e eles foram salvos, entendeu? Por isso que a graça de Deus em relação ao ministério do apóstolo Paulo não foi em vão, não foi inútil. Porque se tivesse sido inútil, eles não estariam ali, né? Eu poderia ter sido outro que tivesse pregado, ok, mas ali foi o apóstolo Paulo. Então, o próprio apóstolo Paulo, né? Ele entre aspas, assim, foi um motivo, né? E foi um instrumento de Deus para que eles pudessem crer ali, né? Se eles permanecessem firmes, né? Ao contrário, eles teriam crido em vão. Então, a graça de Deus em relação ao ministério do apóstolo Paulo não foi inútil, porque eles creram, né? E aí, por outro lado, versículo 10, né? Antes, trabalhei mais do que todos eles. Ou seja, embora o chamado dele tenha sido uma iniciativa de Deus, embora o chamado de Paulo foi iniciativa de Deus, ainda assim exigiu uma reação do apóstolo Paulo, né? Quando ele fala aí, né, que ele trabalhou mais que todos eles, ele está se referindo aos outros apóstolos, né? Embora ele se considerasse o menor, porque ele era perseguidor da igreja e tudo mais que a gente sabe aí, por causa da sua antiga vida, né? O seu trabalho não foi nada menor do que os outros, é o que você falou, né? Trabalhou demais o apóstolo Paulo, e ele reconhece isso. Eu acredito também que ele, por ter sido um perseguidor bem grande, assim, como de Deus, ele talvez, movido pela graça, mas também por reconhecer esse erro dele, né, e ter tido essa transformação, então ele talvez quisesse ali repensar tudo isso, né? Não, porque tudo que o apóstolo Paulo fez, a gente vai ver isso, é pela graça de Deus. Olha que ele respondeu aí, ó. Contudo, ele falou que eu trabalhei mais que todo mundo. Ele trabalhou mais que todo mundo. Contudo, ele fala aí, ó, não eu. Ou seja, embora tivesse sido uma reação, né, do apóstolo Paulo, o esforço dele nada mais é o resultado da graça de Deus na vida dele. Porque o que ele fez não foi por causa dele, foi pela graça de Deus. Você entende? Então, ou seja, o apóstolo Paulo se esforçou, trabalhou demais, mas ele fala, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, ainda que o nosso esforço seja uma reação, né, à graça de Deus, é mais corretamente visto como efeito da graça, né? Embora seja uma reação, mas é mais efeito da graça. Ou seja, tudo que nós fazemos é pela graça, é por causa da graça de Deus. É isso que Paulo está falando, olha, eu trabalhei mais que todo mundo aqui, eu trabalhei muito, né? É que todos eles. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive. Exatamente. Mas como conclusão, né, Deus deu a ele mais graça do que os outros, porque ele trabalhou mais. Então Deus deu a ele a graça, mais intimidade com o Espírito Santo, mais unção ali. Eu não sei se Deus deu ele mais graça, não. Mas assim, ele foi chamado, o ministério do apóstolo Paulo foi bem específico. Foi bem específico, assim, né? E de fato, aí, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente vê, né? Visivelmente que ele teve um ministério específico, né? Deus trabalhou na vida dele, de fato, que a gente vê mais trabalho dele do que dos outros, assim, né? Mas foi algo específico, né? Mas não só ele, não é ele que fez, né? A graça de Deus com ele. Aí no versículo 11 ele termina. Ele fala aí, ó, portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido ele, eles quem? Os outros apóstolos, né? Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos. O que eles pregam, gente? O que o apóstolo Paulo está pregando? O que os outros apóstolos pregavam?
que é o fundamento do Evangelho. O que é? Versículo 3, versículo 4. Né? Leia aí, Marcelo, para nós, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso aí. Então esse é o fundamento. Então quer seja o apóstolo Paulo, quer seja eles, é isso que eles pregaram, né? E é isso que eles creram. E é isso que importa, né? Aquilo que eles creram, em parte como resultado da pregação do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo esteve entre eles, é o mesmo evangelho que é pregado atualmente pelo apóstolo Paulo, né? Atualmente aqui nessa época, né? E também é pregado por todos os outros apóstolos ou enviados de Deus. É o mesmo evangelho, não importa quem pregou. Então, nesse evangelho que eles devem, né? Que eles têm que ficar firmes. E aí, semana que vem a gente vai ver que aí no versículo 2 o apóstolo Paulo já fala, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Aí o apóstolo Paulo vai começar a explicar. Lembra que eu falei que o primeiro fundamento é o Cristo ressuscitado? Aí olha, se é fato que Cristo ressuscitou, e eu estou pregando, a igreja prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Como alguns estão? Aí ele vai explicar como que isso acontece, né, até o versículo 34, né, e a gente vê semana que vem. Amém? Amém. Alguma pergunta? Não, né? Amém, irmãos. Amém. Então o apóstolo Paulo começou a tratar dessa questão da ressurreição, né? O capítulo mais tranquilo em relação ao capítulo 14, né? Em relação ao capítulo 12, em relação ao capítulo 7, né? Que são os temas mais polêmicos aí dessa carta. Vamos orar? Quem pode orar por nós?